Aleluia. Amém? Coloca suas mãos aqui sobre a pastora. Eu creio que Deus já falou com ela. Eu creio que ela já tem uma palavra no coração, mas que nada, nem físico, nem espiritual, possa oprimi-la, mas que dê graça a ela, para que ela possa alcançar aquilo que Deus já colocou no coração dela. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor, eu apresento a pastora Mônica em tuas mãos, Senhor, a minha mulher fiel, a minha metade. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, não que seja ela, mas o teu Espírito, Pai, que conduza a igreja, Pai, que abra a sua boca, que nada, nem físico, nem opressão, nada, Senhor, possa tirar aquilo que o Senhor já colocou sobre ela, sobre a boca dela, para trazer sobre a sua igreja, Pai. Pai, que o Senhor revista ela, Pai, repreenda o Senhor tudo aquilo que possa vir, Senhor, sobre a vida dela, tentando o Senhor intimidá-la, Pai, mas que o Senhor fortaleça ela, Pai, para que o Senhor dê muito mais que ela já pensou, Pai, e imaginou, porque o Senhor é um Deus, Espírito Santo, que fala nos seus ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que o povo precisa ouvir e praticar, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que todos aqui possam estar com o coração preparado, um coração fortificado, um coração pronto, como uma terra frutífera, Pai. Pai, se tiver alguém aqui com o coração duro, traga-se uma unção do céu, uma unção, Pai, que quebranta o seu jugo, que transforma a terra dura numa terra frutífera. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou com o microfone. Paz do Senhor, igreja. Amém. Esse pastor é uma bênção. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Ele está arrumando aquilo que já está arrumado. Amém? Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tem ministrado nas mesas, tem ministrado nos cultos, e eu quero compartilhar sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde eu vejo o quanto que a palavra de Deus, ela precisa estar viva dentro de nós. O quanto a palavra de Deus, ela precisa ser algo vivo, algo vivificado, algo poderoso, algo que não está apagado, mas que está vivo dentro de nós, né? Porque nós estamos vivendo em tempos de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de tribulação, em tempo de muitas lutas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando a palavra de Deus, ela é viva dentro de nós, ela traz esperança no momento de dificuldade. Quando a palavra de Deus é viva dentro de nós, ela estabelece algo de Deus na nossa vida. Ela nos dá direcionamento, ela nos traz o recurso, ela nos leva aonde o Senhor quer nos levar. E eu quero falar sobre isso, né? Eu quero começar introduzindo essa palavra lá em João 4, que fala daquela mulher samaritana. João capítulo 4. Versículo 15 é o versículo que eu quero ministrar, mas eu quero ler o capítulo 4 inteiro para que a gente possa entender essa palavra. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém, vamos esperar a misericórdia. Amém, João 4, diz assim: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem águas vivas? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: quem perguntas? Ou por que falar com elas? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ai, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Por enquanto, até aqui, essa palavra ela é tremenda. Essa palavra dessa mulher samaritana, desse poço, aonde Jesus aqui vai de encontro a uma mulher samaritana, aonde ele chega justamente em um horário aonde não era de costume as pessoas irem até o poço, né? E Jesus, ele chega exatamente nesse horário. Jesus está ali de frente para esse poço, exatamente nessa hora que não tinha ninguém, nessa hora oportuna, nessa hora propícia, pronta para que ele pudesse levar algo para aquela mulher samaritana, né? E quando Jesus, ele se depara com aquela mulher, ele tem ali um diálogo com ela, ele conversa com ela ali, só estava Jesus e aquela mulher, né? Os seus discípulos não estavam ali naquele momento, só estava ali Jesus e aquela mulher. E logo no começo da conversa, aquela mulher, ela já se surpreende com Jesus,
né? Ela já acha algo estranho, porque os samaritanos, eles não se dão com os judeus, né? Eles nem se falam, eles não tinham contato nenhum. E ali, aquela mulher, ela já é surpreendida por algo diferente em Jesus. Ela fala: nossa, mas você está falando com uma samaritana. Você está pedindo água para uma samaritana, né? Então ela já percebe que havia algo diferente nessa conversa. Algo diferente já havia nesse diálogo entre a samaritana e Jesus, né? E quando ela começa a falar de Jesus, ela começa a falar de Jacó, ela começa a falar de Abraão, ela começa a contar uma história para Jesus, até que Jesus chega no ponto que Jesus queria chegar na vida dessa mulher. Até que chega um momento aonde Jesus olha para aquela mulher e confronta aquela mulher, né? E a história daquela mulher é totalmente mudada, é totalmente transformada a partir desse confronto, a partir dessa realidade, a partir de algo que somente o Espírito Santo de Deus poderia olhar para dentro daquela mulher. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos nesse tempo aonde nós falamos uma coisa e dentro de nós existe uma outra realidade. Hoje muitas pessoas falam muitas coisas da boca para fora. Hoje muitas pessoas declaram muitas palavras da boca para fora. Mas na verdade a sua realidade interna, a sua realidade interior não condiz com aquilo que aquela pessoa está falando. Quando Jesus estava conversando, dialogando com essa mulher, ela falou tantas coisas, ela contou tantas histórias, ela falou de tantos, de Jacó, do poço, da água, ela falou de tantas coisas físicas, ela falou de tantas coisas que podiam pegar, tocar, ela até falou para Jesus: você não tem nada para conseguir jogar no poço para pegar água. E Jesus já estava avaliando aquela mulher. Jesus já estava analisando o interior daquela mulher. Jesus já estava fazendo um raio-x interior dentro daquela mulher. E é isso que eu quero falar nessa noite, que a palavra de vida, a água da vida, quando ela traz vida para dentro de nós, ela confronta muitas vezes uma realidade que nós não estamos vivendo. A água da vida, ela é exatamente para isso. É uma água que vai trazer a sua realidade, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está gerando, e que muitas vezes não condiz com aquilo que você está falando. Porque essa mulher, ela falou de muitas coisas para Jesus, mas aqui no versículo 15, quando ela pede para Jesus dessa água, ela pensou tendo uma facilidade. Ela falou: se o Senhor me der dessa água, eu não vou precisar ficar vindo todo dia, vir buscar água. E Jesus estava olhando para ela falando: meu Deus, se você soubesse para quem você está dando água, se você soubesse quem é o dono do poço, se nós soubéssemos quem é o dono do poço, né? Ele está dizendo: se você soubesse quem é o que te pede água, é o dono da água da vida, é o único que traz vida, é o único que pode trazer cura, é o único que pode trazer libertação, é o único que pode trazer transformação. E quando Jesus olha para a realidade dentro dessa mulher, ele não se impressiona com o que ela fala. Sabe, amados, Jesus não se impressiona com o que nós falamos. Jesus não se impressiona com tanto que eu prego. Jesus não se impressiona com tanto que eu conheço. Mas Jesus se impressiona com aquilo que está dentro de mim, com as verdades dele que fluem do meu interior, com rios de águas vivas, verdadeiras, que fluem de dentro de mim. E quando Jesus ele se depara com dentro dessa mulher, porque ele era o único que poderia percorrer dentro dessa mulher. Eu creio que enquanto essa mulher estava falando, enquanto ela estava dialogando, enquanto ela estava conversando, eu creio que Jesus estava percorrendo dentro dela.
Eu creio que Jesus, ele estava percorrendo as emoções da mulher, ele estava percorrendo as aflições dela, ele estava percorrendo as rejeições dela, ele estava percorrendo os traumas dela, ele estava percorrendo as vergonhas daquela mulher, porque ele estava olhando para algo que estava no interior daquela mulher. Não era algo visível, não era algo aparente, mas era algo que muitas vezes levou aquela mulher a tantos enganos, a tantas frustrações, a tantas decepções. Essa mulher, quando Jesus, ele confronta ela, quando ele fala, chama o teu marido. Você acha que Jesus já não sabia quantos maridos aquela mulher tinha? Ele já sabia. Mas ele falou para aquela mulher, chama o teu marido. Ele queria ouvir da boca dela. Ele queria que ela falasse a realidade que ela estava vivendo. E a realidade que aquela mulher estava vivendo, 5 maridos. Jesus fala, realmente, você já teve 5 maridos. E esse que você está, ainda nem é seu marido. Poderia ser um amante. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas não marido. Porque Jesus disse bem claro para ela, no versículo 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens, não é teu marido. Isso você falou a verdade. Você disse que não tem marido, porque ele não é teu marido. Mas você percebe como o engano, como muitas vezes o engano e a mentira, ela se torna uma realidade dentro de nós, que não condiz com aquilo que está fora, com aquilo que nós estamos falando. Aquela mulher não se apresentou como uma fracassada, como uma derrotada, como uma atribulada. Ela se apresentou como qualquer outra mulher no poço. A única coisa é que ela estava indo num horário que ninguém, talvez ela estava com vergonha, talvez ela estava ali porque ela já se sentia rejeitada, talvez ela era uma pessoa já rejeitada pelo histórico de vida dela, pela realidade que ela vivia. Nós vemos aqui 2 realidades. Uma realidade onde Jesus olhou dentro dela e viu todas essas aflições, e uma realidade do lado de fora, aonde para essa mulher talvez foram anos de mentira, foram anos de engano, foram anos de frustrações, foram anos de decepções, desilusões, porque 5 casamentos, e o 6º ainda, que ainda nem era dela. Jesus confronta aqui com uma verdade, e tudo que Jesus, ele quer ministrar na vida dessa mulher, realmente é a verdade. Tudo que Jesus realmente quer tratar no coração dessa mulher, é uma realidade de uma vida verdadeira e transformada pela água da vida. Tudo que Jesus quer nesse relacionamento, nesse momento que Jesus está falando com essa mulher, é trazer essa mulher para uma realidade verdadeira. Não mais uma realidade de mentira, não mais uma realidade de engano, uma realidade de frustração, de decepções, não. Jesus está trazendo para fora aquilo que feria, aquilo que era fracasso, aquilo que era derrota, aquilo que era destruição na vida daquela mulher. E Ele traz isso com uma verdade. E sabe o que eu entendo? De uma natureza divina, santa, querem viver daquilo que a palavra cura, restaura. Sabe, amado, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Quando nós não assumimos essa realidade, que muitas vezes está ferido, está machucado, está destruído, dilacerado dentro de nós, nós não trazemos luz. Nós não colocamos luz nessas realidades dentro de nós, nós ficaremos aprisionados, nós ficaremos presos nesses lugares, nós ficaremos oprimidos dentro desses lugares, achando que nunca seremos felizes, que nunca conquistaremos nada, que nunca realizaremos os nossos sonhos, porque ficamos aprisionados dentro deste lugar. Mas nós vemos aqui uma outra realidade.
Nós vemos uma realidade de Cristo na vida dessa mulher, expondo a vida dessa mulher, expondo os maridos dessa mulher, expondo, sabe, a fornicação da mulher, expondo a prostituição dessa mulher. E quando ela entende isso, aí ela entende de que água que Jesus estava falando. Aí ela entende de que sede que Jesus estava falando. E quando Jesus, ele oferece para ela, ele explica dessa água, essa mulher fala: meu Deus, quem é esse homem? Ele é profeta, só pode ser profeta. Ele falou tudo da minha vida, ele falou tudo que eu estou vivendo, ele falou exatamente como é a minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos olha por fora, Ele olha por aquilo que está dentro de nós. E como profeta, Ele olhou aonde estava a debilidade daquela mulher. Ele olhou aonde estava o aprisionamento na vida daquela mulher. Jesus, Ele era libertador. Como é que Ele iria chegar num poço e olhar para uma mulher aprisionada de enganos, de mentiras, e não fazer nada? Ele já olhou para dentro dela e falando: opa, hoje eu tenho uma água da vida, e essa mulher, se beber dessa água, a vida dessa mulher nunca mais vai ser a mesma. A história dessa mulher nunca mais vai ser a mesma, porque eu tenho essa água viva. Eu tenho essa água que ela nunca mais vai ter sede, e ainda mais, essa água vai jorrar por onde ela passar. E foi exatamente o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela bebeu dessa água, ela entendeu esse confronto, ela expôs as suas fraquezas, ela expôs as suas debilitações, ela deixou a luz do Senhor iluminar o que estava dentro dela. E quando ela bebeu daquela água, ela entendeu que algo novo estava acontecendo dentro dela. Eu acredito que ela sentiu um mover sobrenatural. Eu acredito que algo dentro dela mexeu com aquela mulher. Quando ela bebeu aquela água, algo foi tão sobrenatural dentro dela. A vida começou a se mover, a verdadeira vida começou a vir sobre ela, a esperança começou a vir, uma nova realidade começou a vir sobre aquela mulher. Eu sinto o espírito daquela mulher sendo movido pelaquela água, removendo o engano, removendo a mentira, removendo o fracasso, a derrota, e colocando dentro dessa mulher água viva, colocando algo novo, colocando sobre essa mulher algo que iria saciar não somente a sede dela, mas ia saciar a sede de todos aqueles por onde aquela mulher passasse. Ela ia jorrar, porque ela experimentou, ela bebeu, ela recebeu a cura, ela recebeu a libertação, ela saiu da cadeia, do aprisionamento, do engano, da mentira, e ela passa a entrar nesse lugar novo em Deus. Ela entra no lugar em Cristo, ela entra em um lugar de revelação. Meu Deus, esse homem é profeta. Meu Deus, o que Ele está falando da minha vida? Eu creio que Jesus está fazendo isso comigo, com você nessa noite. Meu Deus, Ele está falando de mim, Ele está mexendo comigo. Sabe por quê? Porque águas vivas traz vida, e essa vida transborda por onde você passa. Aonde você for vai transbordar, e essa mulher, ela transbordou essas águas vivas. Ela foi andando e ela foi falando, ela foi andando e ela foi falando. E uma primeira coisa, antes que eu esqueça, que ela fez, ela largou o cântaro dela. Aquele cântaro talvez representava o passado daquela mulher. Aquele cântaro talvez representava as dores daquela mulher. Aquele cântaro talvez representava as aflições, as frustrações, rejeições, abandono dos maridos. Rejeitada por 6. Quando ela deixou aquele cântaro, ela falou: esse cântaro não me pertence mais, porque eu não preciso mais ir na fonte, porque a fonte está aqui dentro de mim agora.
Eu não preciso mais ficar carregando um cântaro, porque agora há uma fonte a jorrar do meu interior. De dentro de mim começa a fluir água viva. De dentro de mim começa a fluir algo novo do Senhor. Eu sou o 7º marido agora para você. Jesus se apresenta agora como o marido dessa mulher, aquele que não iria frustrar mais ela, aquele que traria uma novidade de vida, aquele que traria transformação de vida, aquele que renovaria os sonhos, os projetos, o propósito de Deus na vida daquela mulher. Agora se apresenta para essa mulher de uma forma sobrenatural. Amado, isso é muito tremendo, porque quando essa água começa a se movimentar, ela se movimenta removendo aquilo que estava parado dentro dela. Quando essa água viva começa a se movimentar dentro dela, começa a arrancar, a tirar, a lançar fora, a tirar tudo que não servia mais para aquela mulher. Porque agora ela começa nesse jorrar, ela começa agora nesse mover do Espírito, nesse mover da presença, nesse mover de uma água viva. E aí nós vemos essa mulher passando, andando agora numa outra medida, não mais como uma mulher desamparada, não mais como uma mulher abandonada, não mais como uma mulher rejeitada, mas uma mulher propagando o Evangelho. Olha, eu quero te dizer que existe um homem que falou tudo ao meu respeito, ele falou tudo da minha vida, eu acho que ele é o Cristo. Você crê nisso? E por onde ela passava, os samaritanos começavam a se converter, começaram a ser contagiados por aquela água que estava dentro daquela mulher. Ela começou a jorrar essa verdade. Por isso que ele fala: olha, vocês não sabem quem vocês adoram, porque até aqui vocês não entenderam, mas a partir da água da vida, vocês vão passar a adorar em espírito e em verdade. A partir da vida de Cristo que jorra do seu interior, você vai ser um verdadeiro adorador. Um adorador que vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Cristo é a verdade. Nele há a verdade, somente nele há a verdade. Não há casamento sem verdade, não há filho sem verdade, não há manifestação do poder de Deus sem verdade. Ele é a verdade. Por isso que você precisa trazer a água da vida para a sua casa, a água da vida para o seu casamento, a água da vida para o seu leito. Traga a água da vida. Quando você estiver no seu quarto com o seu marido, traga a água da vida. Flua rios de águas vivas, transborde sobre a vida do teu esposo, transborde sobre a vida dos seus filhos. Essa água viva, é dessa água viva que essa mulher tomou. E eu vou correr, eu não posso parar aqui. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Quero falar de uma outra realidade. Mas não saia da samaritana, não perca o fio da samaritana. Lucas capítulo 13, versículo 6. Quero falar de realidades onde o Senhor quer tratar o nosso interior. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa videira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui uma outra realidade. Uma figueira plantada num lugar onde só tinha videira. O que aquela figueira estava fazendo naquele lugar? Para todo lado só tinha uva.
Para todo lado caía uva no chão, tinha uva transbordando uva naquele lugar. A realidade daquele lugar, a verdade daquele lugar era videira, não figueira. E aquela figueira passou 3 anos fora da realidade dela, porque ela estava plantada em um lugar onde ela não tinha condições de dar figo. Mas ela passou o tempo todo olhando para as videiras que estavam dando uvas. Ela passou o tempo todo vendo aquelas videiras frutificando, transbordando de uva. E ela, como uma figueira, não podia dar, porque ela não estava na sua realidade. Quando você não está vivendo a sua verdade, a verdade em Cristo, a sua realidade em Cristo, você não vai ter como frutificar aquilo que vem do reino de Deus. Mas quando você estiver plantado junto ao ribeiro de águas vivas e purificadoras, até o cheiro das águas, você vai brotar. Até o cheiro das águas você vai brotar. Essa figueira, ela estava na verdade atrapalhando as videiras que estavam ali, porque a figueira exigia mais alimento da terra do que as videiras. Mas o dono da videira, o dono do campo, o dono do local, ele já queria cortar, ele já queria arrancar, porque 3 anos sem dar fruto nenhum. Você consegue entender que quando você não está firmada na sua verdadeira realidade, como aquela mulher viveu enganada durante 5, 6 casamentos, ela só frutificava derrota, problema, fracasso, desilusão. Aí você percebe que essa figueira, 3 anos sem frutificar nada, porque ela não estava na sua realidade, ela não estava no seu local certo, ela não estava sendo tratada de acordo com uma figueira, porque ali só havia videiras. Mas o viticultor, ele tinha um propósito na vida da figueira. O viticultor não desprezou. O viticultor, ele não desprezou aquela figueira. Ele falou: peraí, eu vou aprofundar ainda mais as raízes dessa figueira. Eu vou cuidar ainda mais as raízes dessa figueira. Eu vou tirar tudo que está atrapalhando essa figueira de crescer e frutificar. E eu creio que ela vai frutificar, porque eu vou raspar, eu vou ali limpar, eu vou ali colocar as raízes dela ainda mais profunda. O viticultor estava de olho na figueira. Ele estava olhando para aquela figueira e ele falou: espera, Senhor, eu vou escavar. Eu vou escavar ao redor dela, vou tirar aquilo que está atrapalhando ela de frutificar. Eu vou tirar as impurezas, eu vou tirar as sujeiras, eu vou tirar as contaminações que estão ao redor dela, e eu vou aprofundar as raízes dela, aonde ela vai ter condições de dar figos. Sabe o que o viticultor está fazendo com as nossas vidas? Escavando as nossas vidas todos os dias. Escavando, tirando de dentro para fora, para que Ele possa jorrar dentro de nós esse rio de águas vivas, esse rio de águas purificadoras a jorrar para todos os lados. Amado, nós não estamos mais no tempo de não entender o propósito de Deus. Você não pode mais falar uma coisa e dentro de você ser uma outra realidade. Fale a verdade, coloque para fora, exponha as suas realidades hoje, porque o Senhor vai restaurar as suas realidades, vai curar as suas realidades, vai arrancar você de dentro deste lugar de engano, de mentira. Sabe, o Senhor me deu essa palavra de uma experiência que nós tivemos sexta-feira. Nós fomos atender uma pessoa sexta-feira, uma pessoa que já está há anos no ministério, não é dessa igreja. E a pessoa estava com perturbação, estava aprisionada com espírito de loucura, espírito falando coisas por coisas, nada com nada, de agressão, tinha agredido a filha, tinha feito coisas terríveis.
Mas quando o Espírito Santo de Deus começou a usar minha vida e a vida do pastor, nós começamos a ministrar, e nós começamos a enxergar que aquilo ali era falso, que aquilo ali era uma mentira, que tudo aquilo havia sido formado, porque aquela pessoa não queria enfrentar a sua realidade, porque aquela pessoa não queria enfrentar os seus problemas, não queria enfrentar as suas dívidas, não queria confessar os seus pecados, não queria colocar para fora aquilo que estava aprisionando a vida daquela pessoa. E há uma unção sobre a vida dessa pessoa que nós ministramos, uma unção de autoridade delegada por Deus sobre a vida daquela pessoa, que não poderíamos mais tratar aquela criança como, aquela pessoa como um bebê, porque ela já tinha uma unção sobre ela, e tínhamos que falar de algo concreto, algo grosso, algo que confrontava aquela pessoa, até que chegou a hora onde ela falou: meu Deus, vocês têm razão, eu me rendo. Eu criei tudo isso, eu fingi toda essa situação, eu simulei tudo isso aqui, porque eu não quero enfrentar as minhas realidades. Sabe o que é isso? Um aprisionamento da mentira, um aprisionamento do engano, cadeias que aprisionou essa pessoa a enganar a sua igreja, enganar os seus pastores, enganar a sua casa, enganar a si própria, mostrando uma realidade completamente oposta daquilo que Cristo havia delegado sobre a vida dela. Isso é muito sério. Quando você não traz luz, quando você não confessa, quando a mentira, quando o engano faz parte da sua vida, quando você é conivente com a mentira, quando você é conivente com o engano, você fica aprisionado por anos da sua vida dentro da igreja também. Quantas pessoas não estão vivendo essa realidade enganosa, realidade mentirosa, aprisionada na inveja, que ela tinha inveja dos outros ministérios, e a pessoa de repente voltou a falar normal, a andar normal, a fazer as coisas normais, só porque não quer confessar, e não quer encarar, e não quer expor as suas realidades, as suas mazelas, colocar para fora as suas fraquezas. Eu menti, Senhor, eu pequei, eu enganei, eu fiz isso, mas eu me arrependo, eu me coloco diante de Ti, eu te peço perdão. Quando isso acontece, há uma restauração, há uma transformação de vida. E foi aí que eu olhei essa samaritana, eu olhei essa figueira, eu falei: meu Deus, quando a pessoa está vivendo uma realidade mentirosa, enganada, ela vai ficar aprisionada talvez anos da vida dela, não vai entender o que está acontecendo ao redor dela, porque ela mesma se aprisionou, as suas próprias mentiras aprisionaram. Mas quando você faz como essa mulher, quando você se deixa ser tratado pelo viticultor, quando você, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo ardendo, você deixa ser raspado, você deixa sair de você, de dentro de você, as águas paradas, o mar morto, as sujeiras que não têm vida mais dentro de você, você está colocando para fora de um lado, e o Espírito Santo de Deus está colocando para dentro do outro lado. E do outro lado Ele está enchendo você, e do outro lado Ele está derramando as águas purificadoras sobre você. Do outro lado Ele está dizendo: ó, essa água é verdadeira, viu? Essa água, ela cura. Essa água, olha, ela te purifica. Essa água, ela te transforma. Ela vai te regenerar. Ela vai te tirar de uma realidade e te colocar numa outra realidade agora em mim. Em mim você vai ter uma outra realidade. Não mais as mesmas, mas uma outra realidade, mas uma outra verdade. Por isso eu queria que nessa noite você deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar, como essa mulher. Não é pelo que você fala, não é pelo que você faz, não é pelo que você prega, é pela realidade de Cristo dentro de você, do seu interior, que flui um canal, que flui um rio, que flui uma fonte
ligada do trono de Deus, ela não está ligada em outro lugar, a não ser do trono do céu, a não ser do alto céus, que está ligada dentro de você. Sabe, uma água que ela vai jorrando, e ela vai levando por todos os lugares onde você vai passando a vida de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus através dessas águas que flui de dentro de nós. Talvez essa mulher samaritana e essa figueira estavam podres. Talvez as raízes dessa figueira estavam já podres. Mas o viticultor, ele olha por dentro. Jesus olha por dentro, ele percorre as suas emoções, ele percorre o seu coração, ele percorre as suas frustrações, ele percorre as suas dores, ele percorre o seu sangue, ele percorre cada parte do seu corpo. Jesus é aquele que você não precisa abrir a boca, porque ele já está percorrendo você por dentro. Jesus é aquele que você está aí gemendo, e ele está fazendo, estou mexendo contigo, estou tirando essa água parada de dentro de você, para começar a derramar a minha verdadeira água, a minha água, é da minha água que você vai nunca mais sentir sede. E você precisa largar o cântaro, porque essa mulher largou o cântaro. E o que muitas vezes nós não queremos largar são as nossas mazelas. O que nós não queremos largar são os nossos cântaros de frustrações. Não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém veja, não quero que ninguém fale nada. De que adianta as pessoas, sendo que o dono da vida, o dono do poço, o dono da água, olha para dentro de mim e de você e fala assim: eu estou vendo tudo, eu conheço as suas dores, eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu levantar, eu sei quando você está alegre, eu sei quando você está triste, eu sei quando você precisa, eu sei quando você está triste, angustiado, eu sei de todas as coisas. Ele esquadrinha o mais profundo que há em nós, alguma profundidade em nós, que está oculto para nós, para Ele não está, porque Ele esquadrinha tudo. Tudo dentro de nós é visível para Ele. Tudo dentro de nós, sabe quando você vai fazer um raio-x que aparece todos os ossos? Nós aparecemos assim para Ele. Aparece tudo. Se você quebra um braço, se você quebra uma perna, alguma coisa está fora do lugar. Quando você faz o raio-x aparece meio torto, aparece um quebrado osso, alguma coisa. É assim que nós aparecemos para Ele. Ele tem um raio-x meu. Ele tem um raio-x de mim, Ele tem um raio-x de dentro de mim. Por isso que quando nós começamos a ministrar sexta-feira, eu só olhei para o pastor olhou para mim, eu falei: Espírito Santo, não nos deixe enganado nesse lugar. Porque Tu és aquele que esquadrinha o mais profundo. Tu és aquele que conhece todas as partes que eu não conheço, eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo aonde ela está aprisionada. E há uma resistência para não confessar. Há uma resistência para não colocar para fora. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha para te aprisionar. O diabo trabalha para te acusar. O diabo trabalha para ficar pressão na sua cabeça todo dia. Não fala, não conta nada para ninguém, que é pior. E você fica no escuro. E você fica ali trabalhando com a voz estranha do lado de fora. E dentro o Espírito está falando: coloca para fora, confessa, coloca para fora, abre o seu coração, abre a sua boca, abre o seu interior, deixa correr dentro de você essa água viva que você precisa beber, você precisa beber, você precisa beber dessa água viva. Fica de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Desde o primeiro momento que nós entramos dentro deste lugar, o Senhor está neste lugar. Desde a primeira palavra, desde o primeiro louvor, desde a primeira canção, desde a primeira oração do pastor neste lugar.
O Espírito da verdade, a água viva já está neste lugar. Porque há uma fonte a jorrar nesse altar. E essa fonte não pode jorrar duas águas, é uma água só. E a água que ela quer jorrar sobre as nossas vidas é a água da vida, é a água que sacia a sua sede, é a água que traz cura, é a água que vai trazer libertação, é a água que vai trazer perdão, arrependimento, restituição, restauração. É dessa água que eu estou falando, de uma água sobrenatural. Não é de um poço físico. Não é de um balde onde você usa para pegar água fisicamente, não. É onde o Senhor usa anjos para te servir. É onde o Senhor, a palavra dele diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E eu creio que nessa noite ele está dando ordem aos teus anjos ao seu respeito. Ao seu respeito nessa noite. Nessa noite o Senhor te diz, primeira coisa, encare a sua realidade. Seja qual for a sua realidade, encare essa realidade na verdade. A segunda coisa ele te diz, agora deixa o cântaro para trás. Agora deixa esse passado para trás. Agora, beba da minha água. Saboreie da minha água. Sinta